A Rede Brasileira de Restauração Ecológica, REP, tem o objetivo de aumentar a sinergia das iniciativas em restauração e ampliar o diálogo com a sociedade. Então a ideia vai ser passar aqui para vocês um histórico de como foi proposta a rede e como funciona, tá? É por isso a intenção de navegar um pouquinho, porque é hiper comum. Só para situar melhor vocês, eu sou moderador da rede, né? O cara que aceita os convites, manda convite, enfim, tal. Ou seja, todas as falhas são minhas. Ninguém mais falha, só eu faço. Mas aí eu queria mostrar alguma coisa para vocês, porque as pessoas às vezes me acionam e aí dá para perceber que não tem um conhecimento direito que está funcionando. Você faz, por favor. Essa é uma apresentação como já foi dito, que seria dividida com o INGO. E por que seria dividida com o INGO? Próximo. Porque o INGO ele tem uma responsabilidade muito grande sobre, no sentido de ter aceitado um desafio que lhe foi proposto, eu não vou precisar, 2005, 2006, 2007, que foi o de representar o Brasil na rede latino-americana de restauração ecológica, a REDNA. Então o INGO, ele tomou contato com esse grupo, né? Essa foi é uma primeira publicação associada a esse grupo que criou a REDNA. A REDNA é ou foi, não estou querendo deprimir ninguém aqui, mas acho que foi, né, uma rede latino-americana criada ou capitaneada por um grupo de pesquisadores do Chile, da Universidade de Concepción. Próximo. Então esse é o histórico que o INGO sugeriu. Qual a importância de trás dessa história? É justamente dar essa contextualizada ou identificar um momento histórico em que houve esforços para a formação de redes, para a atuação em rede no ambiente da restauração ecológica. Esse esforço, em algum momento, ele foi duplicado. E um grupo também estava mais sediado em Cuba, criou uma outra rede, a RIAC. E a Gisela citou você aqui. Né? Acho que talvez nesse momento, você pode até esclarecer melhor isso, a Gi estava propondo, ou ela estava também capitaneando aí um debate que seria uma aproximação entre os laboratórios sediados nas universidades que conduziam pesquisas com restauração ecológica. Mais ou menos isso? Na verdade, eu não me lembro muito bem com quantas pessoas isso foi compartilhado. Vinha de uma necessidade naquele momento da gente saber o que os outros estavam fazendo, para a gente passar a não repetir erros e acertos e passar a aprender com os outros. Então, a reunir esforços, enfim, para a gente saber o que os outros estavam fazendo e aproveitar disso para todo mundo. Certamente esse era o interesse desses outros esforços de formação de rede. Essas cerca de 80 cadastros, esse é um primeiro cadastro, uma primeira lista de pessoas e instituições que trabalham com restauração ecológica, que foi feito pelo INGO. O INGO, quando ele passou a representação da REDNA para mim, que eu estou antecipando a história, ele passou esse cadastro para mim. Mas ele teve a oportunidade de participar do Congresso da SER em 2009, na Austrália, e teve um momento que possibilitou o próximo, por favor. Houve a apresentação, inclusive, de um resumo, né? E foi um trabalho que justamente apresentava esse esforço de rede latino-americana, com seus objetivos e tal. Próximo. Mas, no final de 2009, o INGO pediu socorro, porque ele precisava terminar o doutorado dele. A gente já tinha um grupo que trocava mensagens naquela época e ele pediu um socorro e tal. Ninguém se apresentava, eu me apresentei para substituí-lo na representação da REDNA do Brasil.
Então, a minha primeira ideia foi, legal, vamos criar um site da Helium do Brasil. Aí fui conversar com um colega que conhecia o Riscado, que ele conduzia uma rede virtual grande, internacional, Tânia, ou nacional? A rede do Dalcinho Coordenado. A rede nacional de agricultura. Né? E ele falou assim, pô, por que você não propõe uma rede brasileira? Aí nós conseguimos juntar alguns gatos pigados. Não, eu queria dizer que alguns juntam gatos, muitos pigados. Conseguimos juntar um grupo próximo. Mais alto, também foi dentro daquele contexto de um pouco tudo, né? A gente não tinha recurso, a Conservação Internacional conseguiu viabilizar o transporte de alguns pesquisadores para esse encontro. E aí eu cheguei para esse encontro falando, gente, sei lá, acho que seria legal a gente fazer um diagnóstico sobre a restauração ecológica e existe a possibilidade de a gente criar uma rede brasileira. Ninguém se interessou pelo diagnóstico. Ninguém. Justamente porque essa proposta da formação de rede, ou da livre de laboratórios, era uma demanda um tanto represada que, sei lá, de repente as pessoas estavam querendo ver realizado. Bom, mas como eu ia participar do evento, eu fiz um diagnóstico, né? Fiz uma consulta às pessoas, e naquela ocasião, hoje nós temos 65 inscritos, mas naquela ocasião, um pouco mais de 20 pessoas responderam e tal, e aí foi feito um diagnóstico, mas uma coisa muito tímida, Mas enfim, então nessa primeira reunião lá de Piracicaba, quando a gente começou a organizar esse esforço de rede, né, a gente criou, a gente fez um brainstorm onde foram listados, primeiro, né, que temas e ações deveriam perpassar a atuação de uma rede envolvendo restauração ecológica. Então, pesquisa, a troca de experiências, divulgar mais ou divulgar melhor o conhecimento gerado e, principalmente, o que aparecia à época como um desafio maior ou uma pretensão maior, né? Colaborar para a elaboração de políticas públicas e ampliar os esforços de formação e capacitação de profissionais. Tá, e como viabilizar essas ações todas, né? Como tornar isso prático ou de forma mais pragmática. Então, uma das coisas foi justamente a criação de um website. Então, vamos lá. Nós estamos falando primeiro de um esforço de formação de rede, de atuação em rede, e a ferramenta que a gente entendeu à época ser o mais importante, né, ou mais eficaz na aproximação de pessoas, de instituições, chamem como quiser, seria a criação de um website. E aqui eu queria dar uma respirada, porque da experiência pessoal com a criação da rede, todos os momentos que nós tivemos, sejam virtuais, sejam esses que nós estamos vivendo, a gente tem que dar, e a gente, como todos somos, pelo menos eu acredito, respeitamos muito a questão conceitual, entender conceitualmente o que a gente está tratando. Eu queria que a gente demorasse um pouquinho mais aqui, que vocês olhassem com algum carinho sobre o que eu estou propondo ali. É o que o slide está propondo. Então, nesse esforço de criação, me deram esse material para ler aqui, ó. Redes. Uma introdução às dinâmicas de conectividade e auto-organização. Efetivamente, a pessoa que me passou esse material falou assim: está falando em rede, você sabe do que você está falando? Sabe como age uma rede? O que você precisa para propor e como conduzir uma rede? Então eu destaquei desse material esses princípios aqui, para mim são muito fortes. São fortes e todos, do meu ponto de vista, devemos se esforçar para internalizá-los
porque é isso que guia a atuação, ou deve guiar, do meu ponto de vista, a atuação da rede. Então, redes são sistemas abertos, eminentemente democráticos e de caráter emancipatório. A circulação, a informação, ela deve circular de forma não aleatória, não linear, de forma aleatória, ou seja, quando menos se espera, alguém motiva uma discussão, propõe um debate, elege um tema, como a gente quiser fazer. Né? E o mais importante, e aqui é uma coisa que eu gosto de frisar, eu sei que é um pouco chato da minha parte, né? Mas para vocês entenderem um pouco, isso foi uma coisa que eu internalizei desde o começo. Vamos fazer uma rede? Uma rede? Beleza, rede, como quiser chamar, tal. Mas todos devemos aceitar que nós estamos falando de algo que se auto-organiza de forma horizontal, sem nenhuma estrutura vertical hierárquica. Ou seja, não há hierarquia, eu não sou coordenador, não existe nenhum coordenador, governador, presidente, diretor, o que vocês quiserem chamar. Uma vez eu estava numa banca, eu devo ter ficado vermelho, o cara me apresentou assim, vamos agora falar com o presidente da Rebre. Eu não entendeu nada até agora, né? Tem alguém que participa. Então, gente, isso é fundamental. Por que é importante a gente internalizar isso? Para que todos enxerguemos o nosso papel, né, de forma igualitária, de mesma posição. Todo mundo aqui pode propor ou acionar a rede, enfim, acionar os colegas, no momento que quiser, respeitando, obviamente, outras questões que não estão associadas a nenhuma estrutura hierárquica. Mas uma coisa que eu resgatei nesse material foi essa proposta de densidade da rede ou potencial de relacionamento. A densidade da rede hoje seria de 1.990 conexões possíveis. Agora, vou falar um pouquinho também para vocês entenderem um pouco como foi e como é. Né? Então, para criar o site, nós tivemos a contribuição de... Agora não sei se são 5 pesquisadores que participaram daquela primeira reunião, toparam contribuir com uma cota de R$500 e a gente conseguiu, então, criar o layout. Tivemos uma contribuição gratuita para a elaboração da logomarca. E a partir, então, da publicação do site, foi feito um sistema de cadastro. Como eu disse para vocês, esse cadastramento ele é moderado. Eu já vou explicar o porquê é moderado. E a partir dessa moderação, é enviado um convite para a lista de discussão. Essa lista de discussão foi criada pelo web design no ambiente do Google Groups, que é um ambiente fácil de manejar, por eles pelo menos, e associado a esse e-mail redlandbrasil@gmail.com, e também há a moderação das mensagens. E por que eu faço a moderação de cadastro? Eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes a pessoa tem interesse em participar e ela escreve fulano e tal. Aí tem lá, qual a atuação na restauração, participa de projetos, formou em quê, qual é a sua formação? Zero de informação. Aí eu ainda vou lá, pego o nome da pessoa, copio, vou no site, colo e escrevo. Pô, você está tentando se cadastrar na rede, fala aí o que você faz, você tem. Então essa é a ideia da moderação. E a moderação da lista de discussão, na verdade, é uma coisa que foi proposta pelo pessoal que trabalha com isso. Mas talvez a gente possa abandonar essa questão da moderação, porque a primeira publicação, eu já vou mostrar para vocês, de tema, foi em janeiro de 2012, nós estamos há 2 anos entrando com a lista em funcionamento, e essa é uma coisa muito bacana. Eu vou falar uma coisa que pode parecer muito óbvia. Nunca houve uma postagem que desmerecesse ou desrespeitasse qualquer um dos membros ou os princípios que a gente propôs para o funcionamento da rede, desde o começo.
Então, essa moderação foi proposta para o pessoal. Toma cuidado, porque alguém um dia vai perder as estribeiras e tal, e é legal então você antecipar. Eu nunca precisei fazer ou deixar de publicar qualquer que seja qualquer que fosse a mensagem. Bem, mas isso tem um custo, tá? Isso custa $120 por ano, isso é para pagar o provedor. Isso aí tá. Sai no livro. Muito usado. E aí a questão das pessoas. E aí outra coisa, até quando vocês vieram de médicos, vocês trouxeram uns relatos, né? O pessoal está com dificuldade de se cadastrar na regra e tal. Ou na rede, perdão, né? Às vezes escrevem direto para mim, Luiz, como é que eu faço para me cadastrar? Não, você vai no site da rede. Mas, na verdade, muitas vezes eu não avanço no cadastramento por conta da falta de informações. Bem, e esse é o site, esse é o endereço do sabe. E essa é a logomarca que eu acho um barato. Essa é uma logomarca multifuncional, multiconceitual, como vocês quiserem. Está tudo aí, inclusive código florestal. E eu acho muito feliz, assim, o trabalho em si, né, traz uma série de conceitos. Tem alguém aqui que não está cadastrado no site? Fica lá, não vou dar. Não é nada demais, tem nada demais. Quando nós temos a carta de princípios, eu acho que eu coloquei aí, a carta de princípios diz que a participação é voluntária. Novamente, é um sistema aberto, democrático, enfim, nada demais, só para saber, mas bacana, tem bastante gente que... Então, essa é a cara do site, né? A gente tem a ideia de disponibilizar documentos, o manual de manejo adaptativo está aqui já, eu acho que é o primeiro. Né? Bom, depois nós fizemos uma segunda oficina em Botucatu. Aliás, isso tudo está atualizado, porque as oficinas não tinham número, né? Só a partir dessa que a gente teve que fazer um acerto retroativo. Nós fizemos um segundo encontro em Botucatu, num outro parênteses, também história do pé. Essa segunda oficina a gente tentou levar para fora do Sul Maravilha. Uma das ideias é conhecer outras iniciativas, conhecer outros projetos de restauração fora do Sul e Sudeste. A gente tentou fazer a reunião em Campina Grande, mas o pessoal de lá não conseguiu criar a logística, e a gente também não conseguiu reunir o Instagram e tal, para fazer o evento lá. Fizemos esse evento em Botucatu, e em Botucatu a gente, meio que circunstancialmente, né, uma iniciativa da Vera, que abrigou, digamos assim, o encontro, inaugurou a visita de campo, agregada à oficina. É diferente da excursão de campo, né? É uma visita de campo mesmo, onde os temas que a gente vai debater aqui amanhã são debatidos no campo. São debatidos no sítio, no bloco, ou junto a um projeto, enfim, muito bacana. E nessa reunião, nós fizemos um esforço de identificação de lacunas de conhecimento dentro da restauração ecológica. Esses foram os temas. Então, esses foram os temas levantados. Ainda que sejam colocados ou vários têm uma abordagem muito geral, mas foi um primeiro esforço de aí, onde é que está pegando, né? A gente não fez um segundo esforço para tentar resolver essas lacunas ou avançar no preenchimento dessas lacunas e tampouco saber se a gente avançou ou não, né? Ainda derivado dessa reunião, a gente pensou, né, pensou um pouco mais em algumas questões que a gente tinha discutido na primeira oficina. Bem, e aqui então, em janeiro de 2012,
a gente tem o início do funcionamento da lista de discussões, que efetivamente eu acho que é o que mais tem estimulado a participação das pessoas na rede. Aliás, quando escrevem direto, como eu estava falando para vocês, o ideal é que as pessoas entrassem no site da rede, preenchessem o cadastro, aí eu ia ver que tinha alguém lá querendo se cadastrar, e depois enviava um convite para essa lista de discussão. Muita gente escreve direto para o e-mail da Regina: olha, eu gostaria muito de participar dessa lista tão rica. E aí vem, assim, porque acho que o que soa para eles é: pô, está rolando umas discussões muito legais. E, efetivamente, a gente conseguiu, até o Felipe, em um determinado momento, falou: temos que sistematizar isso tudo, temos que organizar muito material, muita coisa boa já foi falada. Então, esse aqui é uma minuta muito resumida do que a gente já discutiu. Também não vou perder tempo com isso. Em 3 oportunidades, a gente já teve, em 3 eventos, a gente já teve a oportunidade de apresentar os trabalhos da rede, enfim, ou a rede em si. Bom, e aí, agora eu trago para vocês algo prático, que eu estou propondo que sejam encaminhamentos para a rede. Então a gente tem o site, tem a lista de discussões. Vamos lá, a lista de discussões ela pode ser acionada pelo site. Mas quantos de vocês entram no site para ir na lista de discussões? Praticamente ninguém. Vocês recebem uma mensagem de que alguém postou alguma coisa, tal. Então a lista de discussão ela existe sem o site. E essa é uma provocação. Então, o que o Mingo e eu sugerimos para o debate aqui seria isso. Temos que novamente ampliar, ou fazer um esforço para ampliar a representatividade regional, ou por biomas, enfim. Reportando atividades periodicamente. Poxa, se a gente conseguisse, não sei se foi o José Marcelo que eu falei, ou mais alguém que eu falei, como vocês viram, é um esforço considerável a gente pensar num evento nacional, conseguir recursos, juntar todo mundo, fazer com que a agenda conhecida e tal. Por que não pensar em eventos regionais? Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Cerrado, o que é que seja. A gente podia quebrar um pouco esse tabu, né? De não, tem que estar todo mundo presente, eu quero ver fulano, eu quero ver estudando. Aqui um outro parênteses também. Outro dia uma pessoa veio falar assim: poxa, eu tive vontade naquela discussão sobre invasores de falar um negócio. O que você falou? Porque só os figurões falam. Eu falei: rapaz, de jeito nenhum. Então a impressão que dá é que às vezes esse grande evento nacional é esperado porque as pessoas vão comprar os figurões. Não tem nenhum aqui. Pelo menos você sabe que tem alguém envolvido com a marca. Precisa ficar vermelho. Alguém que avisou. Exatamente. Como é que se ele já dá o mesmo no rosto? Também aproveitando o outro, isso não é uma crítica, longe de ser, só vou aproveitar o comentário. Eu vim aqui para aprender. Com certeza veio para ensinar também. Não tem dúvida. Ou todo mundo está aqui para aprender de alguma forma, alguma coisa. Isso está super evidente nas listas de discussão.